Hoje o programa Saúde Plena está aqui, no Externato Campista. E você pode estar se perguntando, mas o que o programa de saúde está fazendo numa escola? Pois olha, tem muita coisa de saúde aqui. Hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional, habilidades e competências e sobre alimentação saudável, que é uma das bandeiras do Externato Campista. Vem comigo que já tem gente me esperando lá. E eu estou aqui com a Jéssica Gual, ela que é a coordenadora pedagógica do Fundamental 2. Tudo bem, Jéssica? Tudo ótimo. Jéssica, eu sou um pouco suspeita para falar, porque meu filho estuda aqui no Externato já tem algum tempo, mas assim como eu, outros pais também já perceberam, e não são poucos pelo que eu tenho visto, que tem alguns pontos chaves aqui que só o Externato tem de fato, né? É uma escola muito completa. Eu queria que, como coordenadora, você dissesse para a gente o principal diferencial do Externato Campista no seu ponto de vista. Bem, então, eu acredito que o maior diferencial do Externato Campista seja a formação integral do nosso aluno. De compreender esse aluno como cidadão de direitos e deveres e que traz em si uma bagagem cultural, familiar e que a gente precisa valorizar aqui na escola. Então, o Externato Campista, ele tenta aliar o conteúdo, o dinamismo do conteúdo trabalhado em sala de aula com o que vai além do âmbito escolar, o que rompe fronteiras, como justamente essa bagagem que esse aluno traz aqui para dentro da escola, com a sua cultura, com o seu olhar sobre a escola, sobre o ensino, sobre a educação, com suas dificuldades, com os seus erros, para poder crescer e formar alunos de bem, cidadãos, que possam estar numa sociedade que a gente, infelizmente, hoje vive um mundo de muita violência, mas alunos emancipadores, críticos, reflexivos, que possam ter um olhar para tudo isso que a gente vê hoje em dia, sobre essa sociedade que a gente está passando e possa refletir e criticar quando necessário, para poder melhorar a sociedade que a gente vive hoje. Então, acredito que o nosso maior ideal seria justamente essa formação integral. Então, é exatamente isso. Eu já falei que sou suspeita porque sou mãe. É realmente a proposta do Externato de olhar para o aluno de forma integral, né? De formar não só aluno, porque formar aluno é muito fácil, qualquer escola forma aluno, né? Escolas boas nós temos, agora escolas completas, que realmente abracem a história do aluno e preparem o aluno para que o aluno possa dialogar com o mundo, né? Porque sai da escola, mas lá fora não é a mesma coisa, não é igual, né? Então tem que realmente preparar esse aluno. E eu queria que você falasse para a gente, por conta desse cenário mesmo que você comentou, um cenário violento, de valores deturpados, invertidos muitas vezes, qual a importância da escola na formação desse aluno? Porque assim, um aluno tem educação, a bagagem, como você falou, que ele traz de casa. Mas e a escola? O papel principal da escola na vida acadêmica desse aluno e não só, mas além da vida acadêmica? Então, acredito que o papel da escola principal e primeiro é olhar o aluno como um cidadão que traz essas bagagens culturais e depois ampliar isso aqui na escola. E como que a gente amplia isso? Trabalhando com habilidades e competências. Habilidades e competências que vão formar o aluno para o mundo lá fora, para conviver em sociedade, para o mercado de trabalho. Uma formação integral que vai fazer com que o aluno seja um cidadão reflexivo, crítico nessa sociedade que a gente vive hoje e que tenha por si o desejo de mudar, de emancipar essa sociedade que a gente vive com tantos problemas,
politicamente, a gente hoje vive um cenário terrível, então a gente traz isso aqui para a escola, os alunos são reflexivos nesse sentido, então o desenvolvimento de habilidades e competências ele é fundamental. Inclusive, a gente está trazendo esse ano aqui para a escola o sistema Aridsá, que vai trabalhar fortemente justamente essa questão, as habilidades e competências. E fala pra gente um pouquinho desse sistema Aridsá, porque aqui em Campos ele é novo, né, Jéssica? Explica, por favor. Ele é novo, nós somos pioneiros com Aridsá aqui em Campos, mas ele foi fundado no Ceará em 2004 e lá ele é muito forte. É um sistema de ensino que está trazendo grandes avanços para Fortaleza, lá no Ceará. E a gente vai tentar trazer isso aqui de maneira muito forte também aqui na escola. Ele trabalha justamente essa questão das habilidades e competências e com isso ele está trazendo números excelentes para o Brasil. Ele está há 5 anos entre os 10 melhores colocados a nível Brasil Enem. Olha, gente, que fantástico. Isso. Em 2015, que foi o nosso último ranqueamento do Enem, ele ficou em 3º lugar. Então, a gente vem trazer isso aqui para a nossa escola também, esse desenvolvimento acadêmico dos nossos alunos, que também é um dos nossos focos aqui no Externato Campista, o desenvolvimento acadêmico. Ele tem aprovado em grandes universidades como USP, Unicamp, IME, ITA. Nossa. Então, a gente está trazendo isso e associando ao que a gente acredita aqui na escola, trazendo esse sistema de ensino forte, e associando aos nossos valores, à nossa visão, ao que a gente acredita, ao que o Externato Campista acredita. Isso eu tenho que te perguntar, perfeito. Eu queria que você falasse um pouquinho também da importância dos valores que o Externato Campista traz para os alunos, para a vida dos alunos, porque, assim, conversando com pais e com mães, enfim, sabe que a gente também conversa, né? Então, assim, você percebe mudança até no comportamento da criança dentro de casa, em como ela lida com os pais, com a família, né, com os amigos, o social do aluno muda. Queria que você explicasse, assim, um pouquinho desses valores que o Externato agrega realmente na vida do aluno. Então, a gente acredita que o valor principal que a escola deve agregar ao aluno é o respeito. Sem dúvida, quando a gente forma alunos que respeitam, onde existe respeito mútuo, a gente está trazendo e agregando tantos outros valores importantes e essenciais para a sociedade hoje. Então, se eu pudesse colocar em uma palavra os tantos valores que a escola, que o Externato Campista trabalha, eu colocaria respeito, porque ele é o principal, primordial e o que vai fazer com que os outros valores agreguem também aqui aos nossos alunos e que justamente a gente vai ter esse resultado como você tem em casa, alunos e filhos que respeitam os pais, que respeitam o próximo, que se colocam no lugar do próximo, como é uma cultura que a gente tem aqui no Externato Campista muito importante, muito bacana para a gente. Eles olham os colegas, se colocam no lugar dos colegas, então a gente tem assim, alunos muito amáveis, carinhosos, que se colocam no lugar dos amigos, e a gente acredita que a base fundamental justamente é essa, o respeito que eles têm uns pelos outros. Realmente, Jéssica, eu percebo, assim, embora meu filho tenha 9 anos, eu já percebo dentro de casa esse cuidado que ele tem com um coleguinha dele. Às vezes ele chega e comenta do coleguinha, eu acho que fulano não estava muito bem hoje. Nessa preocupação, né? E essa questão do respeito, porque às vezes o respeito falta até lá fora, né? Com a gente mesmo, que somos adultos. A gente não sabe respeitar diferenças, a gente tem um sério problema em respeitar as diferenças. E realmente eu acho que esse valor do respeito do Externato Campista é primordial na formação do aluno, sim. Não só como aluno, mas como cidadão, como você falou. E eu quero te agradecer muito pela participação no programa, por ter enriquecido o programa de hoje. Não, nós que agradecemos essa parceria. Que bom, uma parceria maravilhosa. E agora a gente vai comer uma saladinha, que daqui a pouquinho tem mais bate-papo no Externato Campista.
lived in memory. O Tour Saudável continua aqui no Externato Campista. Lembrando que nós temos 3 modalidades de ensino aqui: parcial, semi-integral e integral. Os alunos do semi-integral e do integral participam do programa bilíngue e almoçam aqui na escola. E para falar um pouquinho mais para a gente sobre essa alimentação super saudável do sistema bilíngue, eu trouxe aqui a Margarete Martins, que é a coordenadora do sistema bilíngue. Tudo bem, Margarete? Tudo ótimo, Mariana. Então, os alunos passam o dia todo aqui, né? E a preocupação não é apenas com a vida acadêmica do aluno, porque muitas das vezes a vida acadêmica pode ser até afetada por uma má alimentação, não é? Queria que você falasse para a gente dessa preocupação com a alimentação. O que o Externato oferece de alimentação para o pessoal do bilíngue? Conforme você falou, Mariana, é uma grande preocupação do nosso programa Bilíngue International School do Externato Campista é oferecer essa alimentação saudável, com tudo muito fresco, com produtos orgânicos, e oferecemos também um lanche ovo-lacto-vegetariano que realmente é muito gostoso. Não, eu amo, né? Eu já falei que eu sou suspeita, né? Além de ser vegetariana, ainda tenho um filho que estuda aqui. Porque realmente tem essa situação, né? O aluno come determinadas refeições, ele fica um pouco, né, cansado, fica meio que lobétero e não consegue render, não é? Exatamente. Então, essa alimentação leve que nós oferecemos ao aluno faz toda a diferença quando ele vai para a sala de aula, que ele senta e nós começamos com as nossas aulas, o aluno está bem disposto, de uma forma bem leve, e isso faz toda a diferença na aprendizagem dos nossos alunos. E Margarete, conta pra gente, porque aqui tem 2 cantinas, né, que são bem distintas por sinal. Conta pra gente como que funciona aqui. Exatamente. O Externato Campista oferece 2 cantinas, sendo a primeira convencional. O nosso aluno pode chegar, comprar o seu salgado com um refrigerante, mas um ponto muito importante, nós oferecemos a NutriFoods, que é uma outra opção, sendo totalmente saudável, 100% saudável, e com produtos maravilhosos, produtos deliciosos, e fazem muito sucesso entre os nossos alunos. Olha, gente, que maravilha! E uma das coisas também que me chamou muito a atenção quando matriculei meu filho aqui foi a facilidade de um cartãozinho magnético. Explica esse cartãozinho mágico que facilita a vida dos pais, Margarete. Esse cartão realmente é muito interessante porque o pai pode recarregar pela internet. E um ponto também ainda mais importante, o pai pode controlar o que o seu filho vai consumir na escola. Se ele deseja que o seu filho não consuma refrigerante, ele pode ir lá e bloquear o refrigerante. Então o pai tem a opção de bloquear os alimentos que ele não gostaria que o seu filho consumisse na escola. Então, se passar o cartão, não vai rolar o refri? Não vai rolar o refri, será bloqueado. Tá vendo, gente? Às vezes os pais ficam assim, nossa, mas bloquear o refrigerante, mas realmente temos crianças hoje em dia, né, que tá com diabetes, tá com obesidade, tá fazendo reeducação e realmente não pode, até por uma questão de saúde mesmo, né? Os exames laboratoriais estão com as taxas alteradas e realmente não pode consumir. É uma segurança para o pai estar em casa e saber que ele não está consumindo, né, Margarete? É verdade. Essa é mais uma preocupação que o Externato Campista tem com os nossos alunos, que é o que nós queremos para ele, o melhor. Muito bom, gente. E aproveitando, acabamos de falar com a Margarete, que é a coordenadora do bilíngue, vamos ouvir o testemunho de uma mãe que tem os 2 filhos no sistema bilíngue? Vem comigo. E depois dessa tarde maravilhosa aqui no Externato Campista, com essa alimentação saudável, esse acolhimento, eu recebo também a Rosana, que assim como eu, é mãe de alunos aqui do Externato, para falar para a gente um pouco da sua experiência Externato Campista. Tudo bem, Rosana? Tudo bem, Mariana. Então, Rosana, eu sou um pouco suspeita, então eu agradeço muito a sua disponibilidade de ter vindo falar também sobre a experiência Externato Campista na vida dos seus filhos. Por que você decidiu colocar os seus filhos aqui no Externato Campista? Bom, o Externato Campista é a parceria que eu sonhava para os meus filhos. Eu sou professora aqui na UENF e meu marido também era professor aqui. Só que o meu marido, ele passou num concurso da Unicamp e ele mudou-se para Campinas. Ah, legal.
E eu fiquei, então, aqui com os meus filhos e como eu também não sou daqui de Campos, né? Não, a minha família é do Paraná. Bacana, legal. Então, viemos eu e meu marido também, a família dele é do Rio de Janeiro. Então, viemos aqui para trabalhar na UENF, mas como ele foi para a Unicamp, eu fiquei aqui então com os meus filhos. E como o meu tempo, né, eu tenho dedicação exclusiva na UENF, então eu trabalho o dia todo lá. Então, o meu sonho de consumo era ter uma escola como externato. E justo no momento, né, quando os meus filhos que estudavam numa escola menor até no Fundamental 1, então quando eu procurei uma escola maior para matriculá-los no Fundamental 2, o externato veio então na época com essa proposta maravilhosa de oferecer um ensino e educação, né, de qualidade em tempo integral. Exato. Então era assim o que eu sonhava para os meus filhos, poder deixar numa escola onde eles tivessem esse ensino de qualidade, pudessem almoçar, né, ter uma refeição de qualidade como o externato oferece, porque em casa eu já costumo, já trabalho com bons hábitos alimentares, de incluir bastante vegetais, fibras, e o externato faz isso aqui. Então isso me ajudou, foi mais uma parceria, né, além da educação, mas também na questão da alimentação, dos bons costumes e ter também aqui a oferta de esporte, o inglês de qualidade, né, a experiência do bilíngue fantástica, porque eu sempre acreditei que para uma pessoa se tornar fluente em uma outra língua, é necessário esse contato diário com a língua. E o externato oferece isso aqui no bilíngue, né? Um projeto maravilhoso que eu desconhecia aqui na cidade. Então, foi muito, né? Foi uma felicidade para mim, na época que eu migrei meus filhos para cá, também ter a oportunidade de poder integrá-los nesse projeto bilíngue aqui. E hoje, os meus 2 filhos já obtiveram a certificação internacional na Cambridge. Isso. E minha filha, que, né, tem o pai que trabalha na Unicamp, é fluente em inglês, ela conversa com ele, e ele muitas vezes até a elogia que o inglês dela está melhor que o dele. Então, isso para mim é uma felicidade muito grande, né? E eu agradeço a esse projeto bilíngue, porque os meus filhos, quando entraram aqui no externato, há 4 anos atrás, eles não tinham tido nenhum contato com a língua em outra escola. O que eles sabiam eram algumas palavrinhas básicas, mas fluência zero na língua. E hoje eles estão certificados internacionalmente. Eu sei que eu posso enviar meus filhos para o exterior com tranquilidade, que eles vão se virar muito bem. Isso para mim é uma coisa assim que eu quero poder contribuir com essa minha experiência, né, para que outros pais também tenham o mesmo sucesso que eu tive com os meus filhos, que eu fiquei muito feliz. E o bacana, assim, para quem não sabe, você que ainda não é aluno do externato campista, se quiser fazer o sistema bilíngue, pode fazer. Você não precisa ser aluno do externato. É claro que os benefícios são extremamente maiores você sendo um aluno do externato campista, né? Até pela questão, como a Rosana falou, não só do ensino, né? De tudo que a gente já falou também com a coordenadora, não só da filosofia de ensino, mas dos valores também, né? Que eu acredito que os valores também da escola contribuíram muito para a educação dos seus filhos, que você já vinha com essa educação de casa, né? Sempre foi uma mãe e o pai também sempre muito aplicados, muito comprometidos, que fizeram também com que a Laura e o Paulo tivesse esse sucesso todo. Ela tem 15 anos, já foi aprovada de 6.000 candidatos, né? Ela passou em que lugar na escola técnica da Unicamp. 5º lugar, gente, 5º lugar de 6.000 candidatos. É muito, ela tem 15 anos, então assim, já está mais do que encaminhada, né? Então, eu gostei muito, agradeço muito por você ter vindo aqui, de se disponibilizado para passar esse testemunho para os pais.
que estão nos assistindo, porque às vezes a gente não conhece tudo, a gente passa na porta da escola, mas não conhece exatamente como ela é, como ela funciona por dentro, né? E a questão do sistema bilíngue, tem gente que fala assim, eu prefiro colocar num cursinho de inglês. Só que o cursinho de inglês tem 3 tempos de aulas de inglês por semana. Aqui tem no mínimo 10 tempos. Então, foi o que você falou, né? Mais um relato, né, que é importante, é que minha filha, na escola, no fundamental, né, no período da manhã, que ela fazia o regular, os colegas que não faziam parte do sistema bilíngue e que faziam inglês em outras escolas, né, isso, não tinham o mesmo desempenho que eles, né, e até perguntavam, nossa, mas é todo esse, né, tudo isso que vocês sabem do inglês, vocês, né, têm esse conhecimento aqui no bilíngue. Então, realmente, era assim, destacava dos demais que faziam, né, não com essa dedicação diária. E um outro adicional também é que, nesse sistema integral, não só o bilíngue, mas eles depois têm um período de reforço escolar. Exato. Então, quando eu chego em casa à noite, já cansada do trabalho, e eles também, a gente não precisa, né, ter que fazer os deveres, eles já vêm, né, já fizeram os deveres na escola, apenas na época mesmo das avaliações é que a gente dá um reforço extra em casa. E meus filhos têm, assim, né, sempre ficam com notas excelentes. E então ter esse atendimento de forma integral, né, um ensino de qualidade no fundamental pela manhã, ter a refeição de qualidade, ter o inglês diariamente, que, né, possibilitou esse sucesso deles, né, na aprovação, na fluência, e o reforço escolar e as atividades esportivas. Então, realmente, é uma educação integral, é uma escola completa. Eu fico assim, sou muito agradecida a Deus por ter me proporcionado, né, ter colocado essa possibilidade na minha vida, que realmente era um sonho ter meus filhos numa escola, né? E eu acho assim, com um valor bastante acessível, porque se você for pagar tudo isso separadamente, um reforço escolar, um inglês, uma atividade esportiva, né, a refeição, você vai ver que compensa muito você deixar o seu filho aqui o dia todo, né, com uma equipe competente, de funcionários competentes, preparados. Isso é muito bom, gente. Vocês estão nos assistindo, o que você está esperando para ter esse testemunho? Porque amanhã pode ser você que está aqui. Eu sou mãe, ela também. Mas o que vocês estão esperando? Vem para o Externato Campista. É realmente uma escola completa, comprometida e preocupada com o aluno, não só nas atividades acadêmicas, não é só para fazer prova. É como você estava falando, é a vida do aluno como cidadão, né, para formar homens e mulheres de bem que vão contribuir para a nossa sociedade e fazer do nosso mundo, que já está tão conturbado, um mundo melhor. Então, não espere mais. Vem que ainda dá tempo, estamos fazendo matrículas e eu aguardo vocês aqui no Externato. Rosana, eu quero agradecer mais uma vez a sua disponibilidade por estar enriquecendo aqui o programa Saúde Plena, falando de um testemunho tão importante que é a educação dos nossos filhos. Mariana, também quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui testemunhando e espero que realmente que outros pais possam aproveitar essa oportunidade que o Externato Campista oferece para um ensino, uma educação de qualidade. E estendo meus agradecimentos também à loja Marie Madame Campos, que está me vestindo, tem cada look lindo lá, passa lá e confere. E a Letícia Nunes, minha maquiadora, todas as gravações é ela que me produz. E convido vocês, não percam tempo, querem ter um testemunho como o da Rosana e o meu, que também sou mãe de aluno aqui do Externato, vem para o Externato Campista, as matrículas estão abertas, eu espero vocês no próximo programa Saúde Plena. Let them break your stride.